Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema adoção tardia. Para debater esse assunto, nós convidamos o promotor de justiça, Rodrigo Medina, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude em matéria não infracional, e o servidor do Ministério Público, Renato Marques, ele que é do MCA, que significa Módulo Criança e Adolescente. Bom, esse nosso tema é um tema que sensibiliza muito as pessoas, né? E quando se fala em adoção, se tem normalmente a ideia de alguém, de uma família, ou de alguém interessado em trazer para dentro da sua vida uma criança em idade muito pequena. Quando a gente fala em adoção tardia, de quem a gente está falando exatamente, doutor Rodrigo? Estamos falando de crianças e adolescentes que estão fora do perfil comumente procurado pelos habilitados à adoção no Cadastro Nacional de Adoção. Em geral, crianças de 8, 9, 10 anos que já estão fora desse perfil, considerando que a grande procura no cadastro é por crianças brancas sem nenhum tipo de doença ou deficiência de 0 a 3 anos. Uhum. E esse programa Quero uma Família, como é que ele surgiu e qual é o objetivo dele? Na verdade, é um sistema novo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tem menos de um ano. Nós temos um sistema que é o Módulo Criança e Adolescente, que já tem 10 anos, ganhou o Prêmio Novar em 2008, que basicamente é um sistema ou um cadastro com todas as crianças e adolescentes em situações de acolhimento no Estado do Rio de Janeiro. A partir desse programa, e monitorando ao longo desses 10 anos a situação individual de cada uma dessas crianças e adolescentes, nós constatamos um número muito grande de crianças e adolescentes em situação de adotabilidade, ou seja, disponíveis já para adoção, sem pretendentes habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. Então, a ideia desse sistema foi, o Quero uma Família, dar visibilidade a essas crianças e adolescentes que, digamos assim, estão fora do perfil, o que a gente chama de adoções necessárias, que são as adoções tardias, como você já destacou, de crianças e adolescentes mais velhas, crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, ou crianças e adolescentes que integram um grupo de irmãos que não pode ser separado em razão do vínculo, que a maioria das crianças que hoje em dia se encontra acolhida tem irmãos acolhidos também, ou fora de situações de acolhimento, e com idades distintas. Às vezes um grupo de irmãos ele pode ter um irmão de 3, um irmão de 7, um irmão de 15. E você tem que, às vezes, tentar se empenhar para manter esse vínculo afetivo entre eles e a convivência também. Renato, como é que funciona esse módulo criança e adolescente? Bom, o módulo criança e adolescente é um cadastro de monitoramento de crianças e adolescentes acolhidos, né? Então, a ideia do sistema é que a gente trabalhe a situação cada vez mais, de forma mais séria daquela criança, daquele adolescente que está ingressando na rede de acolhimento. Então, pensando nisso, criou-se um sistema, né, onde a gente consegue monitorar de forma online e instantânea aquela criança ou aquele adolescente que está ingressando na rede de acolhimento. O promotor de justiça com atribuição já recebe o próprio alerta no sistema que garante a ele a visibilidade que uma criança ou um adolescente está ingressando na sua área de atribuição e está sendo acolhido. Então, a partir daquele momento, ele já consegue trabalhar a situação dessa criança através dos seus alimentadores do sistema, que é a própria equipe técnica da instituição. Deve ser bastante gratificante, né? Porque as experiências são sempre experiências com um final feliz, né? Ou não? A minha parte, enquanto gestor e fiscalizador do sistema como um todo, é manter essa ferramenta sempre atualizada, né? E isso aí a gente consegue porque a gente monitora isso diariamente. Diariamente a gente extrai relatórios de pendências e a gente consegue visualizar o que está faltando nas fichas das crianças ou não. A partir de então, o que vai ser feito na vida dessas crianças ou desses adolescentes, aí é com o órgão de execução, com o promotor com atribuição. Doutor Rodrigo, eu queria que o senhor traçasse para a gente um perfil histórico de como é que era a situação da adoção antigamente, algumas décadas atrás, e o que mudou em relação aos dias de hoje. Eu acho que na adoção, hoje em dia, se tem uma ideia de formação de um vínculo e de conceder à criança ou adolescente acolhido todos os direitos de um filho biológico,
se a gente for fazer uma comparação, acho que já se passou por um período histórico de muito preconceito em relação à criança, adolescente adotada, né, que tinha direitos diferenciados em relação aos filhos biológicos, e hoje a mentalidade ela mudou completamente. Né? Claro que cada pretendente à adoção do CNA ingressa no sistema com um tipo de motivação, né? Mas na verdade todo mundo quer ser pai, mas os motivos subjetivos que levam a cada um a essa escolha da adoção são diversos. Mas de toda forma, hoje, todo o foco em relação à adoção mudou. Alguns anos atrás a gente procura, na verdade, famílias para as crianças existentes e não mais crianças para as famílias. Antes a lógica era essa, tinham pessoas habilitadas que queriam adotar. Então a gente tinha que procurar crianças que se encaixassem naquele perfil. Hoje em dia não, a criança está acolhida, está em situação de adotabilidade, está aguardando uma família. E todos os esforços do sistema de garantia de direitos serão no sentido de garantir que seja encontrada uma família para aquela criança que existe, que algumas vezes está condenada a passar parte da sua infância e adolescência numa entidade de acolhimento. A gente tem inúmeros casos de crianças que nunca vão ter uma convivência familiar saudável, por uma série de motivos, porque tem uma deficiência, porque estão no grupo de irmãos que são mais velhas. Então, com esse sistema que era uma família, o objetivo foi esse, dar visibilidade a essas crianças. Então, pessoas habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção podem procurar o Ministério Público com sua documentação, comprovando essa condição. A gente faz uma checagem de documentos muito rigorosa e eles ingressam nesse sistema visualizando crianças e adolescentes que não estão entre os mais procurados no Cadastro Nacional de Adoção. Olha só, a gente vai apresentar para vocês, o prezado telespectador, um gráfico aqui no nosso monitor. Eu gostaria que os senhores depois comentassem esses números. Mas a gente vai fazer só uma breve observação e vamos entrar para o intervalo, porque estão chamando aqui para o intervalo, e a gente volta já já para falar um pouco mais desse gráfico aqui. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando de um tema muito importante, muito interessante, que é a adoção tardia. Bom, no bloco anterior a gente exibiu aqui um quadro, um gráfico, com algumas informações que a gente volta a colocar agora para você, prezado telespectador e internauta, e eu queria repercutir alguns desses dados aqui com o Dr. Rodrigo. Tem um aqui que é muito importante, que chama a atenção, que diz que 68% dessas crianças e adolescentes estão entre 13 e 18 anos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco esse dado, doutor Rodrigo. A maior parte, quando a gente pensa no sistema que era uma família, que a gente está falando de adoções necessárias, inclusive as adoções tardias, ao fazer um levantamento de dados no MCA, nós chegamos à conclusão que cerca de 90% das crianças e adolescentes em situação de adotabilidade já tinham mais de 10 anos de idade. Então, acho que esse número especificamente reflete isso. Na verdade, a gente tem um grupo de adolescentes muito grande que se encontram acolhidos, sem grandes perspectivas de retornarem para suas famílias ou serem colocados em família substituta, na modalidade de guarda, tutela ou adoção. Para esses grupos, a gente, claro, sempre faz um movimento de tentar conseguir uma colocação em família substituta, seja através da guarda ou da adoção, e quando não é possível, a entidade de acolhimento ela vai fazer um trabalho de reforço da autonomia desse adolescente, para que ele possa sobreviver, se sustentar, se profissionalizar e viver de forma autônoma. E tem um outro dado aqui também que nos diz que mais ou menos 57% dessas crianças estão mais de 4 anos esperando por um novo lar, né? Não é tempo demais, doutor Rodrigo? É muito grave, porque na verdade o parâmetro do Estatuto da Criança e do Adolescente para o acolhimento é de 2 anos, que é um prazo já bastante razoável, especialmente se a gente considera crianças pequenas, com pouca idade, que passam boa parte da vida, às vezes, dentro de uma entidade de acolhimento. Mas esse dado revela exatamente que o tempo de acolhimento ele é muito alto para esses grupos que não têm a facilidade de encontrar pretendentes habilitados à sua adoção. E esse sistema que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que o Ministério Público do Rio de Janeiro está tão atuante e presente, ele também está acontecendo em outros estados da federação? No caso do MCA, sim. A gente tem uma série de estados
que fizeram um convênio com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente pode citar o Acre, Maranhão, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e o Ceará, que está em fase de negociação, que na verdade eles têm a tecnologia do MCA e estão desenvolvendo esses modelos dos estados. Porque o MCA, na verdade, ele é um sistema de muito sucesso dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, porque hoje em dia eu vejo que é um sistema que ele é gerido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mas ele é um sistema da sociedade. As entidades de acolhimento, os órgãos de assistência, os conselhos tutelares que utilizam o sistema, juízes e promotores, veem benefícios reais na alimentação do sistema e por isso colaboram e são parceiros na alimentação desse sistema. Renato, falando em alimentação do sistema, nós só temos dados aqui no Rio de Janeiro do perfil das crianças que passam pelo sistema do Rio de Janeiro, ou esse cadastro ou informações ele ultrapassa a fronteira do Estado do Rio? Não. Por hora ele está a circunscrição do sistema está no Estado, tá? Agora a gente já teve situações de crianças e adolescentes que vieram de outros estados e acabaram sendo acolhidos em instituições de acolhimento aqui no Rio. Aí a gente consegue monitorar esses casos, entendeu? Agora, por hora, a gente ainda não tem essa ponte com outros estados fazendo esse tipo de interligação. Na sua prática assim, do cotidiano, assim, o que te chama mais atenção quando você está lidando com esses acompanhamentos? Que informações, que tipo de criança, o que te chama mais atenção assim, no aspecto humano mesmo, né? Saindo um pouco da estatística e entrando na área mais do drama que essa questão tem, né? Eu posso citar como exemplo, o Ministério Público anualmente, né, a gente faz um seminário de abandono versus convivência familiar. Esse é um abandono versus convivência familiar. Isso é um evento que acontece anualmente no Ministério Público, mais ou menos em meados de setembro. Tá? E a gente aproveita para, nesse evento, divulgar os dados do MCA. Nesse evento, a gente ainda faz concursos culturais, né? Dentro das instituições de acolhimento, a gente lança o edital e as crianças enviam para a gente desenhos, letras de música, poesias, redações. Então, essas crianças vêm apresentar os seus trabalhos nesse evento. E são crianças que vêm de instituições de acolhimento monitoradas pelo MCA. Né? Então, quando a gente recebe essas crianças, a gente se depara com redações, com histórias de vida, e ali a gente se dá conta do tipo de trabalho que a gente desenvolve através desse sistema. Então, é ali que causa aquele impacto, onde a nossa equipe vê o resultado acontecendo, vê a criança falando, o adolescente falando, né, transcendendo o que ela almeja, qual é a história de vida dela. Então, isso nos dá cada vez mais força para buscar sempre a sua ficha alimentada, sempre a sua ficha mais completa possível, para que todos que atuem em conjunto, rede protetiva, promotor e juiz, tenham atenção com aquela criança de forma individualizada e não de uma forma genérica, tratar a situação daquela criança, daquele adolescente, como deve ser feita, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. E os pais que adotaram a criança, eles também ajudam a alimentar essas informações? Ele é uma atitude obrigatória ou não? Eles ajudam por compromisso mesmo? Não. Na verdade, a alimentação do sistema está afeta quem trabalha na rede de acolhimento. Então, a gente está falando aí de conselhos tutelares, juízes, promotores, assistentes sociais, diretores, coordenadores de instituições de acolhimento. Então, equipe técnica da instituição de acolhimento, eu diria que seriam uns 90% da nossa rede de alimentação, porque são eles que estão em contato direto com os acolhidos dentro das suas instituições. Os pais adotivos não têm acesso a esse sistema, né? A gente até tem casos de situações de crianças que foram desligadas e a gente recebe relatórios pós-adotivos, mas isso é uma documentação que a gente consegue junto às promotorias, junto com as varas da infância, nada que tenha a ver com os pais. Agora, o aspecto mais humano aqui, doutor Rodrigo, o senhor quando entrou para o Ministério Público, tinha ideia que ia terminar ou ia passar por essas experiências? Não, na verdade, a gente entra, na época que eu ingressei no Ministério Público, tinha que passar por todas as áreas como substituto, e eu fui me identificando mais com a área da infância e da juventude, porque eu acho que a área da infância e da juventude, apesar de todas as mazelas e toda a carga emocional que a gente vive diariamente em todos os trabalhos, a justiça ela dá uma resposta rápida.
e permite ao promotor fazer uma atuação extrajudicial. Então, o índice de resolutividade, no caso concreto, ele é muito alta. Ao passo que numa atuação mais formal, às vezes no civil, no criminal, você demora a ver um resultado concreto. Na infância não existe isso, porque todas as soluções elas têm que ser dadas em 24, 48 horas, 5 dias. Você tem que ter o deslinde de um determinado processo em razão da urgência da situação de vulnerabilidade da criança muito rápido. Isso me atrai muito. Bom, eu vou falar um pouco mais com o Dr. Rodrigo e com o Sr. Renato aqui no nosso programa sobre esse aspecto específico, mas a gente vai voltar já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí. Bom, quero começar esse bloco com o senhor Renato. Renato, quantas pessoas estão interessadas, estão cadastradas no programa Quero uma Família? Hoje nós temos cadastradas 129 pessoas já com senha para esse sistema, né? Os pedidos chegam aí diariamente para a gente analisa toda uma documentação, caminha para o Dr. Rodrigo para analisar. E, Rodrigo, quem que pode se habilitar nesse programa? Bom, no sistema só podem estar pessoas habilitadas à adoção pelo Cadastro Nacional de Adoção. Então, elas vão seguir todo o trâmite normal, vão procurar a vara da infância e da juventude do local em que residem, passar pelo processo de habilitação para adoção, onde serão analisadas por um juiz, por uma equipe técnica, pelo juiz, pelo promotor. Uma vez emitido o certificado de habilitação, se ela tiver ciência desse projeto, desse sistema do MP, ela pode apresentar toda essa documentação da habilitação dela de adoção, nós vamos analisar e ela recebe uma senha. Qual a vantagem? No Cadastro Nacional de Adoção, ela está procurando um perfil específico e às vezes ela vai aguardar durante muito tempo por aquele perfil. No sistema Quero uma Família... Quando o senhor fala em aguardar muito tempo... Depende, se ela está procurando por uma criança de 0 a 3 anos, ela vai aguardar por um tempo grande em razão da procura. Mas no Quero uma Família, como a gente está trabalhando com casos de adoções necessárias, ou seja, crianças e adolescentes que não conseguiram pretendentes habilitados, esse leque de opções do habilitado no CNA ele aumenta. Ele vai ver um universo de crianças e adolescentes que não tiveram procura e que, em tese, a adoção desses vai ser muito mais célere perante as varas da infância e da juventude, porque o que o sistema faz é um encontro entre quem quer adotar e crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção. E no ano passado o Ministério da Justiça abriu uma consulta, né, sobre essa questão toda. Que sugestões ou que apontamentos a gente pode ter depois desse levantamento? Bom, na verdade, é um projeto de lei que visa fazer uma reforma no Estatuto da Criança e do Adolescente, dando maior celeridade aos processos de adoção e abordando vários temas relevantes relacionados à convivência familiar e comunitária. Eu acho que a gente pode destacar alguns fatos, como, por exemplo, a previsão do programa de apadrinhamento afetivo, que ainda não existe no Estatuto, ela vem detalhada agora nesse PL de alteração da adoção, prazos que são estabelecidos para a conclusão dos processos de destituição do poder familiar, uma visibilidade maior para o caso dessas crianças e adolescentes e eu acho que o escopo maior é dar celeridade ao processo, dos processos de adoção. Doutor Rodrigo, quando a gente fala em adoção tardia, né, estamos falando, já vimos o perfil, 13 a 18 anos, né? Que o senhor poderia dizer para pessoas que estão com interesse em adotar essas crianças com esse perfil, mas estão meio na dúvida, porque ficam, olha, será que vai valer a pena eu já trazer para dentro de casa uma criança que já tem a personalidade formada? O que o senhor diria para essas pessoas? Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que isso pode ser trabalhado nas varas da infância e da juventude, com as equipes técnicas e nos grupos de apoio à adoção. Eu acho que a gente tem um grupo de muitos adolescentes que estão em situações de acolhimento, que têm um imenso potencial e que, por circunstâncias variadas da vida, estão naquela situação, não podem voltar para a família, porque ninguém da família quer recebê-los de volta, e também não conseguem ser colocados em família substituta em razão da idade. Mas eu acho que quem efetivamente quer adotar pode ter uma visão um pouco mais ampla e enxergar o potencial desses adolescentes. Muitos, no nosso sistema, ele permite o Quero uma Família, que esses adolescentes se expressem. Então, na ficha dos adolescentes, eles podem juntar, com a concordância deles, lógico, e esse é um trabalho que é feito pelas equipes dos abrigos, materiais que eles tinham produzido. Por exemplo,
um vídeo com uma apresentação de dança no colégio, uma redação em que ele tenha sido premiado, se ele desenha bem um desenho que ele tenha feito. Então, tudo isso faz com que essa criança e adolescente seja vista sob um novo olhar. Não só uma foto atualizada, não só um documento, mas o que ela tem de potencial, o que ela está ali envelhecendo e guardando uma chance de viver em família dentro de uma instituição de acolhimento. Renato, você acha que a tecnologia ela pode ajudar a diminuir esse tempo todo de crianças e adolescentes que ficam esperando? Enfim, os cadastros eles podem ser mais velozes, as informações elas podem ajudar a diminuir um pouco essas demoras todas tradicionais quando o tema é adoção? Não, com certeza. O MCA veio com essa perspectiva, né? Ele veio com a perspectiva de dar ciência ao promotor com atribuição de que está entrando uma criança ou adolescente naquela situação de acolhimento. Então, hoje, se uma instituição de acolhimento recebe uma criança agora, nesse minuto, já é disparado um alerta para o promotor com atribuição que está entrando uma criança nova. Então, isso já é um ganho exponencial, né? Porque não só o promotor, mas todos da rede de proteção que trabalha com esse sistema têm acesso a essa informação. Então, a partir de então, já starta uma medida, um trabalho que será feito com aquela criança ou com aquele adolescente. Então, certamente que sim, o sistema veio pensando nisso também. Doutor Rodrigo, e se houver uma falha nesse processo todo? Uma falha no sentido de uma família adota um adolescente e não se adapta, e descobre que não é aquilo, enfim... É possível devolver a criança? Que situação fica essa criança ou adolescente? Bom, e nós temos que pensar da seguinte maneira. É muito comum e tem sido muito frequente a devolução de crianças e adolescentes durante o estágio de convivência. Então, ainda não concluído o processo, inicia-se o estágio de convivência que está previsto em lei, que é aquela adaptação da criança aos pretendentes de adoção. Durante esse estágio de convivência, às vezes os pretendentes de adoção têm a guarda provisória deferida daquela criança ou adolescente, tem uma convivência familiar com eles em casa e às vezes a experiência não dá certo. Então, nesses casos, a gente tem entendido que quando tem a devolução, mesmo no estágio de convivência, o MP ele tem ingressado com ações de dano moral e de danos materiais, enfim, em face desses casais, porque os prejuízos psicológicos decorrentes de uma devolução são imensos. Agora, uma vez finalizado o processo de adoção, com uma sentença do juiz de natureza constitutiva, criando aquele vínculo de filiação, na verdade, essa devolução... Né? Dissolução, devolução... Essa devolução não existe, é como você está entregando seu filho biológico, não tem como devolver. Agora, durante o estágio de convivência, tem sido frequente e o MP tem entrado com essas ações visando coibir esse tipo de comportamento das pessoas interessadas e habilitadas, que têm toda uma capacitação, que participam de reuniões promovidas pelas varas da infância e da juventude, que sabem o seu papel, que sabem a sua responsabilidade. E os danos psicológicos nas devoluções são desastrosos. Assim, as crianças sofrem muito e levam muito tempo, às vezes, para se recuperar e estarem preparadas pelas equipes das entidades de acolhimento para uma nova adoção. Como essa área é muito humana, muito emocional, né, doutor Rodrigo? Eu queria que o senhor dissesse se o senhor já teve uma experiência assim, de acompanhar uma mutação dessa, de uma criança que queria uma família e a criança consegue essa família. O que o senhor percebeu nessa tua prática? Eu acho que isso dá para perceber em casos de criança e adolescente de várias idades. Por exemplo, eu tive um caso recente que eu estava atuando de um bebê com microcefalia que foi abandonado na maternidade pela genitora, que era uma jovem que teve um relacionamento num baile, enfim, nem sabia quem era o pai, tinha problema de depressão, já estava em atendimento, mas não queria o filho, já rejeitava desde o início. E essa criança ficou institucionalizada durante quase um ano por causa da dificuldade que hoje é a microcefalia, o medo que as pessoas têm de adotar crianças com microcefalia. E a criança estava super bem tratada, estimulada pela entidade de acolhimento, fazendo fisioterapia, mas eu percebi o antes e depois, assim, com uma rapidez muito grande, da criança ali no berço, na entidade de acolhimento, que ela tem um atendimento um pouco impessoal, porque é uma entidade de acolhimento, para o momento em que ela foi para uma família, com avós, tios, parentes, com festa, com bolo. Então, até as fotos, a fisionomia da criança mudou, apesar de ser um bebê. E as crianças mais velhas, elas exteriorizam isso, né? Quando você faz uma inspeção, por exemplo, numa entidade de acolhimento, elas se aproximam, não entendem muito bem o que é a figura do promotor, mas sabem que você está responsável pelo caso dela
e vem com um profissional que vai buscar uma saída para ele. Fala exatamente esse tipo de frase: quero uma família, por favor, arranje uma família para mim. Dessa vez eu vou mudar meu comportamento, quando ela já vem de uma experiência que não teve êxito anterior. E a gente fala: não, calma, porque a gente tem que procurar uma família muito especial para você, não pode ser qualquer família. E tende a valorizar. Agora, há situações assim dramáticas, né? Atuei também num caso recente, em que eram duas irmãs, uma bebê e uma um pouco mais velha, em que o casal optou por permanecer com a recém-nascida, que já tinha 1 ano e meio. E a outra criança ingressou com 5 e agora já tinha 6 anos e meio. E eles não conseguiram se adaptar e encarar os desafios da adoção tardia em relação à mais velha, mas com a mais nova permaneceram. Então, uma situação assim, muito triste, muito grave. Separação das irmãs. Bom, gente, o programa está muito bacana, o tema nosso é espetacular, mas o MP Cidadão de hoje, que teve a participação do promotor de justiça, Rodrigo Medina, ele que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude e do servidor público do Ministério Público do Rio, Renato Marques, do módulo Criança e Adolescente, fica por aqui. Você também pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu monitor. A gente conta com a sua participação e a gente vai se encontrar no nosso próximo MP Cidadão na próxima semana. Um forte abraço e até lá.